dia, caros irmãos e irmãs. No dia de hoje, a Igreja nos convida a celebrar a memória da consagração das basílicas de São Pedro e São Paulo, basílicas antiquíssimas que estão em Roma, onde estão os restos mortais, as relíquias de São Pedro e São Paulo, colunas da nossa fé. Nós estamos nos dias anteriores e nos próximos dias escutando o Evangelho de Lucas e também o livro do Apocalipse. Hoje, porém, em vista da memória facultativa, a Igreja escolhe leituras ligadas a Paulo e a Pedro. Então, na primeira leitura de Atos 28, é focalizado Paulo, e no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33, nós temos um episódio no qual Pedro é particularmente focalizado. Eu gostaria de partilhar com vocês esse segundo episódio, isto é, o Evangelho de Mateus 14, 22 a 33. Nós temos na primeira parte dos versículos 22 até 27 uma cena, e depois dos versículos 28 até 32 uma segunda cena. São dois episódios que estão interligados, porém são dois episódios. No primeiro, após ter realizado a multiplicação dos pães, Jesus ele embarca os seus discípulos para que eles vão na outra direção do lago, né? E ele mesmo sobe ao monte para rezar. E o vento começa a soprar forte, as ondas começam a tornar-se muito fortes e começam a bater contra o pequeno barco onde estão os discípulos. Esse é o primeiro episódio. O segundo episódio, então, Jesus aproximar-se-á, os discípulos ficarão com muito medo, não tendo o reconhecido, e depois, então, Jesus, no momento em que ele se revela, haverá o episódio, então, em relação a Pedro. Vamos, porém, por partes. No primeiro episódio, chama a atenção que Jesus, após ter embarcado os discípulos, ele sobe ao monte sozinho para rezar. E esse já é um episódio muito bonito, que nos encoraja, que nos motiva. Vendo Jesus em oração, nós sentimos que também nós devemos rezar. Nós nos motivamos, nós nos encorajamos a rezar em silêncio, junto com Deus que é Pai, que é Filho, na força do Espírito. Continuando esse primeiro episódio, nós encontramos os discípulos no barco, cheios de medo porque o vento soprou forte e as ondas estão muito fortes contra o barco. Esse barco representa a igreja. O mar, as ondas fortes representam o caos. Também hoje, as ondas bravias continuam batendo contra o barco da igreja. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, como os discípulos, nós também nos enchemos de medo, porém não podemos deixar de nos lembrar de que Jesus, como naquela ocasião também agora, ele vem ao nosso encontro, ao encontro da sua igreja, e assim vamos passando já para a segunda parte, para o segundo episódio. Nesse segundo episódio, quando Jesus ele se aproxima dos discípulos, no primeiro momento eles se enchem de medo, creem que seja um fantasma, né? Mas aí Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus, de fato, ele, com a sua presença, ele faz o nosso medo passar. Com a sua presença, da noite nós vamos na direção do dia, do medo nós vamos na direção da serenidade. Tem aqui um versículo do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde Isaías diz: ao anoitecer vem o pavor, e antes do dia clarear não há mais nada. Porém, para a passagem da noite para o dia, do medo para a serenidade, aqui a presença de Jesus é fundamental. Muito bem, nesse momento então Pedro diz: Senhor, se és tu,
manda que eu vá até si, caminhando por sobre as ondas. E Jesus diz, vem, né? E Pedro vai, porém depois, quando percebe com a sua humanidade que estava caminhando sobre as ondas, ele começa a afundar, então ele precisa pedir, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão. Aqui, o que é bonito é que Pedro, quando ele diz, Senhor, salva-me, ele demonstra para nós que ele não coloca a segurança em si mesmo, mas a segurança está em Jesus. De fato, se nós tivéssemos que ter fé apenas em nós mesmos, estaríamos perdidos. A nossa fé é em Jesus. É Ele que depois nos dá condições para também colocarmos em prática as nossas próprias qualidades, os nossos próprios dons. E a fé, ela pede essa ousadia, caros irmãos e irmãs, essa ousadia de Pedro que diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá até ao seu encontro caminhando sobre as águas. Né? A fé pede essa ousadia, porém a fé pede também a obediência. A fé pede também a obediência. Eu gostaria, para concluir essa nossa reflexão, também de fazer notar que, se por um lado esses dois episódios que nós temos em Mateus 14, 22 a 33, são episódios onde aparece muito a igreja. Como eu dizia, nesse barco está a igreja, nessas ondas estão as forças que batem contra a igreja, né? Porém, nós somos chamados também a, depois da igreja, passar a nós mesmos, nós que somos membros da igreja, percebendo todas as ondas fortes que batem contra o barco da nossa vida, também nesse tempo de pandemia, somos chamados a perceber a visão, perceber Jesus que se aproxima de nós e diz, coragem, sou eu, ousa. E depois que ousares, obedeça também às inspirações que eu te enviar. Caríssimos irmãos e irmãs, rezemos pela igreja, rezemos pelo Papa Francisco, por tantos irmãos e irmãs nossas e nós mesmos que procuramos viver ministérios na igreja, e procuremos nos encorajar com essas palavras de Jesus que diz, coragem, sou eu. Não tenhas medo. Tenha um bom dia e que o Senhor abençoe a todos nós por intercessão de São Pedro e de São Paulo.